na última aula a gente definiu a nossa meta, tá? Então eu mostrei para vocês as 3 metas que a gente tem dentro do botão impulsionar, mostrei para vocês, né, qual que é a diferença de cada uma, e agora a gente vai para a próxima aula, né, nessa aula que a gente vai mostrar para vocês como que vocês vão escolher o seu público. Isso é uma parte muito importante que a gente consegue segmentar e vocês vão entender, tá? Tá aqui ao lado o meu celular, onde vocês vão conseguir acompanhar tudo que eu estou fazendo. Então já escolhi a nossa meta, como a gente quer seguidor, a gente vai deixar visitas do perfil. Vamos clicar aqui em avançar e aqui é muito legal, tá? Porque aqui a gente consegue, eu já tenho alguns públicos criados, mas eu vou mostrar para você como que cria um do zero. Se você prestar atenção aqui, os meus públicos, eu utilizo uma nomenclatura para deixar tudo organizado. Então, como que eu costumo deixar os meus públicos, né, o nome certinho no meu público para me entender depois, e isso é muito importante, porque você consegue fazer teste, tá? Um exemplo, eu coloco sempre entre chaves, eu acredito, colchetes, né? Acho que é colchete, não sei, chaves. Impulsionamento, tá? Eu simplifico, né? A abreviação, coloco a data que eu criei esse público, que eu fiz a última atualização, tá? E coloco um exemplo público, o nome do público. Aqui eu coloquei como Profissionais São Paulo, tem profissionais da área da beleza, então eu coloquei as profissionais da área da beleza de São Paulo, eu edifiquei profissionais, eu vou fazendo um teste em cada público. A imersão ao Instagram foi uma aula que eu dei sobre tráfego pago na imersão do Instagram, então eu criei. E eu tenho um público que é próximo de Cachoeira, que são pessoas que moram aqui na região de Cachoeira Paulista. Mas aqui o importante é o que? Eu vou mostrar para vocês e vou criar um do zero. A gente, primeira coisa antes de criar, você está vendo que ele está selecionado aqui em automático, tá? E o que é o automático? Lembra que eu falei para vocês que o Instagram, né, as redes sociais, eles são movidos a dados? Então o que o Instagram vai fazer nesse automático aqui? Ele vai pegar o público que são parecidos com os seguidores que você tem e vai entregar essa publicação para essas pessoas. Só que eu falei para vocês também que o Instagram está perdendo dados, porque né, depois do iOS 14 e o 15, as pessoas que têm iPhone não mandam mais informações para o Instagram. Então, tipo assim, o Instagram perdeu inteligência. Então eu não costumo utilizar esse público aqui, porque não é bom, porque imagine, ele não vai conseguir entregar de forma, tipo assim, mais certeira o seu anúncio. Então eu costumo aqui no botão impulsionar, eu criar meu próprio público, tá? Eu vou ensinar vocês agora. Então vocês vão clicar aqui embaixo, aqui, ó, criar o seu público. Insira suas opções de direcionamento manualmente. Então a gente vai inserir manualmente o nosso público. Isso aqui é o que vocês precisam fazer, tá? Então se vocês for aqui, tá tudo zerado. Então eu vou colocar o nome do meu público aqui, ó. Então vamos lá. Vou colocar, que eu gosto de colocar aqui, abreviado impulsionamento, tá? Então para vocês terem o nome certinho. Vou colocar aqui a data de hoje, então 04/8 de 2022, tá? Que foi o dia que eu criei esse público, ou fiz a última atualização. E aqui eu vou colocar o nome do público. Eu vou colocar aqui, ó, só para exemplificar, tráfego power, que eu sei que é essa aula que eu tô dando para vocês. Vocês vão colocar o nome que vocês acreditam seja melhor. Eu costumo falar que o começo aqui, vocês precisam ter como padrão, tá? Não tem como vocês não colocar isso, porque depois fica confuso. Aí, depois do traço aqui, você pode colocar um exemplo, profissionais perto da sua cidade. Então, no raio, um exemplo assim vocês vão ver que vocês conseguem colocar no raio de 10 km, 5 km. Você pode selecionar as cidades da sua região, vou mostrar para vocês. São pessoas da minha cidade, um exemplo, se você quer rodar só para a sua cidade, tá? Então você consegue fazer isso. Aí a gente vai vir aqui para localização, isso é muito importante, tá? Na localização a gente consegue pesquisar por regional ou por local. Qual que é a diferença? A região, um exemplo, eu vou colocar aqui, ó, São Paulo. Ele vai pegar toda a região, e se você for ver, olha como o público é muito grande, deu 36,5 milhões a 43, é uma estimativa. Então tem regional e você consegue colocar o local também, colocar o que quer. Você consegue colocar a sua localização ali, aonde você mora, né? E você consegue colocar um raio
Ah, eu quero um raio de, um exemplo, 20 quilômetros, né? Ó, você pode chegar até 30 quilômetros. E aí você consegue, ó, saber o raio da sua localização. Um exemplo, nesse raio de 30 quilômetros aqui, ó, eu vou pegar várias cidades, Cruzeiro, Aparecida, Campos do Jordão, pega um pedaço ali. Então, eu consigo abranger. Eu costumo colocar, um exemplo, se você quer seguidores da sua região, vamos falar assim, Zé, eu quero pessoas aqui próximas a mim que vão entrar no meu Instagram e possam ser minhas clientes. Então, eu prefiro que você utilize aqui por aqui pelo local. Porque aqui no regional, você pode colocar um exemplo Cachoeira Paulista, tá? Opa, Cachoeira Paulista. E eu vou tirar aqui, ó, eu tirei logo Cachoeira Paulista. Deixa eu colocar de novo. Cachoeira Paulista. E aí, ó, você vai ver aqui, ó, ele deu um público, só que ele vai pegar a cidade inteira. Se eu vim aqui e colocar a minha localização, eu consigo, um exemplo, pegar o pino ali e eu consigo direcionar o meu raio. Então, tipo assim, é melhor se você utilizar o raio, porque vamos falar assim, se você quer pessoas mais próximas a você, então você consegue pegar aquele raio. Se você morar numa cidade muito grande, por exemplo, capital, São Paulo, se você colocar São Paulo, ele vai pegar toda aquela pessoa que eu mostrei para você. 36 milhões de pessoas. Pô, é legal, é um público muito grande, você vai sim ter resultado, mas tipo assim, pode ser que seja pessoas que não vão virar sua cliente. Então eu prefiro que você venha aqui, você coloque a sua localização e aí você define um raio. Pô, São Paulo eu posso colocar um raio de 10 km, pô, vai pegar gente pra caramba, 10 km em São Paulo e possa ser que venha a ser sua cliente. Então você precisa fazer isso. Eu vou colocar aqui como 10 km, vou colocar em concluir. Você está vendo que lá em cima ele deu como o meu público é excelente. É legal você colocar, sempre tentar deixar em excelente ou amplo, tá? Nunca deixar no vermelho, porque quando você deixa no vermelho é que seu público é muito pequeno, então ele não vai conseguir entregar para aquelas pessoas, tá? Aí tem aqui interesses. Aqui vocês têm que tomar um pouco de cuidado, tá? Não utilizar muitos interesses. E por quê? Quando a gente utiliza muito interesse, dependendo do seu raio que você colocou, a gente vai restringir muito, tá? Então, se você tá rodando ali para sua região, tá? Não, um exemplo, tem gente que vai rodar para seguidores pro Brasil inteiro, que tá jogando um jogo, um exemplo. A gente roda seguidores pro Brasil inteiro, então, tipo assim, a gente a gente quer pessoas lá do Nordeste, do Sul, sabe, de todos os estados. Aí eu venho aqui nos interesses e coloco um exemplo, sobrancelha. Tá? Então coloco interesse sobrancelha. Ah, vamos colocar aqui, ó, beleza. Quer ver? Tem aqui, ó, salões de beleza. Então eu consigo colocar. Então são pessoas do meu nicho. Agora, se você tá rodando, um exemplo, vou voltar aqui. Você colocou aqui na sua localização, né? São pessoas ali na sua região. E você coloca o interesse, pode ser que você vai restringir muito e não vai conseguir. Então você só vai utilizar interesses se você pegar uma região muito ampla, tá? Então vamos falar um exemplo, uma região muito grande, de um público muito grande, aí você vai restringir para interesse. Se não, você está rodando para sua região ali, não utiliza interesses, porque eu tenho medo de restringir, você acabar pessoas que tipo assim poderiam gostar do seu conteúdo, mas elas não vão receber aquele anúncio, tá? Então se você está anunciando para sua região ali, só não utiliza interesse. Interesse é quando a gente tem um público mais amplo e a gente precisa, pô, o público é muito grande, eu quero pegar aquelas pessoas que têm aquele interesse, tá? Então não façam isso, tá? Eu vou deixar aqui, ó, e aqui vem uma coisa muito importante, que é a idade, né, o gênero. Um exemplo, o seu cliente é homem ou mulher, tá? Geralmente. Você precisa ter ciente disso, a sua persona hoje, ela é homem ou mulher? Você tem a sua persona definida? Pô, você tem que saber pelo menos quantos anos são, né, o seu cliente ideal, ali é mais a média da idade dos seus clientes, e também se é homem ou mulher. Geralmente na área da beleza é mulher, e tem aqui, ó, vamos falar assim, ó, eu costumo colocar de 20 a 45 a 50 anos, mas eu coloco 45 porque chega um pouco mais velho não consegue, não tem tanto retorno, tá? Hoje aqui na Emily, a nossa persona, ela tá entre 25 e 35 anos,
tá? Como aqui eu estou exemplificando para vocês, se fosse o nosso público, eu colocaria de 25 a 35, tá? Ou de 20 a 35. Eu não estenderia mais. Só que eu estou falando para vocês aqui, vocês precisam entender hoje, tá? Vocês têm que ter um controle, pô. Hoje meus clientes têm mais ou menos essa faixa etária. E aí você coloca, limita, tá? E também coloca aqui, tá? O sexo. Ah, Zé, mas meu público é feminino e masculino. Tá, mas quanto que é a porcentagem? A porcentagem é maior masculino, feminino, tá? Eu falo assim, eu colocaria um exemplo. Se hoje o seu público for 70-30, então 70% mulher e 30% homem, pô, roda só pra mulher. Agora, se for um exemplo, 60-40, 60 mulher, 60 homem, pô, é legal você fazer um teste, rodaria dois testes ali para ver qual dá mais resultado. Mas, geralmente, a área da beleza, né, claro, hoje os homens estão se cuidando, estão ficando mais vaidosos, mas analise isso, qual que seria melhor para você, tá? Então, vou colocar concluir aqui. E aí, a gente já fechou a nossa parte de público. Então, a gente tem o nosso nome do público, a nossa localização, que é o raio, né, que a gente ficou ali, a gente delimitou aquelas pessoas, e tem os interesses, você pode colocar os interesses, tá bom? E também tem a faixa etária e o gênero, você quer homem, mulher e quantos anos, tá? Então vamos lá, que na próxima aula eu vou mostrar para vocês o orçamento, como que eu escolho o orçamento, qual que é o valor mínimo, quanto tempo de duração que eu deixo rodando, tá bom?